Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo, trocar uma ideia nesse sábado, final de semana chegou, hoje não tem jogo Campeonato Brasileiro, tudo amanhã. Vamos falar de Vasco, vamos atualizar informações sobre o Vasco. Antes eu vou pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube. Quero falar da minha parceira, o XBET é patrocinadora do canal Vascaíno Cerrado. Vou destacar um jogo que eu acho que vai bater ambas marcas. Gosto de trazer esse mercado para a galera que, principalmente no ao vivo, dá para você buscar esse comportamento, né? Tiver rolando trocação, o Girona encara o Real Madrid. Eu acho que os dois times vão fazer gols nessa partida aí, tá? Girona e Real Madrid, ambos marcam. Principalmente você vê o Girona ali atacando, você pode colocar um ambos marcam. Bom, o link tá no primeiro comentário fixado. Clicou, vai abrir a janelinha, faz o cadastro, o código promocional é do Cerrado, primeiro depósito ou Pix no valor de até R$ 1.200, eles dobram em bônus para você usar no site, na plataforma. O XBET é parceira do canal Vascaíno Cerrado em 2024. Lembre de jogar com responsabilidade, que é para maior de idade. Mas a odd para esse ambos marcam, ela tá baixa. Pega ela e casa aí com 2 gols do Bayern de Munique ou a vitória do Leverkusen, enfim, aí fica livre para você criar alguma coisa. Bom, eu vou trazer uma matéria do GE que diz que o Vasco está interessado na contratação de um zagueiro canhoto. Lembra do Felipe lá falando que o Léo Pelé é um dos melhores zagueiros canhotos que tem no Brasil, porque ali é velocidade, sei lá o que ele quis dizer mais, mas enfim. O Vasco estaria interessado no David Ricardo, do Ceará. O jogador de 22 anos, 1,89 m, zagueiro canhoto, como eu falei, né? Zagueiro importante para o acesso do Vozão. Fez 46 jogos na temporada pelo Ceará e nesses 46, 43 ele teve como titular. Então era um dos titulares absolutos do Ceará, tá? Marcou 3 gols. Ele tem contrato com o Ceará até dezembro de 2025 e o Vasco estaria interessado na contratação, assim como outros times, e teria entrado em contato com representantes do David Ricardo. Eu não acompanhei, quem acompanhou aí sabe se é um bom zagueiro, coloca aqui. O Ceará subiu, né, e ele era um dos titulares do time, tá? Jogador jovem, né, 22 anos. De repente é um potencial, até inclusive para depois para revenda, né? Falar em revenda, cara, o Cocão tá bem valorizado, né? Você lembra que o Vasco comprou lá do Náutico por 2 milhões de euro, acho que foi euro, não, 2 milhões de reais, 2 milhões de reais, e pagou 300 mil pelo empréstimo, até demorou para pagar, tava dando calote no Náutico, enfim. O Cocão, jogador volante, que virou titular do Vasco, 22 anos, tem chamado a atenção de times da MLS, inclusive o time mandou representantes para São Januário para ver o jogador, fez uma proposta para o Vasco, e o Vasco estipulou um valor mínimo de 25 milhões de reais para liberar o Cocão. O Vasco tem 90% dos direitos federativos do Cocão, e para liberar no mínimo 25 milhões de reais. Fala em liberar o Palácio, Carlos Palácio, mas está negociado com o time, com o Boca, acho que é o Boca ou é o River Plate, está negociado lá com o time da Argentina, que estava no Colo-Colo, e o Vasco está esperando a notificação, viu? Porque parece que o negócio já foi feito e o Vasco tem 50% de direito de jogador, para cair uma grana aí do Carlos Palácio no Vasco. Bom, um time que estipulou um valor de um jogador que toda hora é cogitado no Vasco, é sondado, é especulado. Estou falando do Canóbio, né, o uruguaio de 26 anos, achei que ele era mais velho. O Canóbio tem 26 anos de idade e o Atlético Paranaense, para liberar o jogador, estipulou um valor mínimo de 8,5 milhões de euros, cerca de 54 milhões de reais. A informação trazida pelo Na Torcida Vascaína, eu sempre dou a fonte aqui, um abraço para o meu amigo Léo Lacerda, 54 milhões de reais para liberar o atacante Canóbio. Aí você vai lembrar lá do Pita, né? O Pita do Cuiabá. O Vasco também sondou a possibilidade de trazer o Pita e o Cuiabá também estipulou 8 milhões de euros. Quase esse valor aí também, quase 50 milhões ou mais de 50 milhões de reais. É o mercado brasileiro que está super inflacionado. Vai ter que saber fazer negócio,
para não fazer as loucuras que o Vasco fez, pagando 16 milhões no Léo Pelé, 16 milhões no Piton, pagando não, ainda deve, né? 32 milhões lá no Cleito, foi 16 no Cleito também, se eu não me engano, teve 30, que pode chegar a 45 no João Vitor. Enfim, é saber fazer negócio para a gente poder contratar. Olha, eu estava pensando o seguinte, se você pensar o meio de campo do Vasco, que era o nosso grande problema, ele não é uma posição hoje que eu acho que precisa contratar com urgência. Porque se você for lá, Hugo Moura, Cocão, não sei se vai ser negociado, deve ser vendido. Mas vamos lá, Hugo Moura, Cocão, o Jair, que fez uma excelente partida contra o Atlético Mineiro, o Paulinho, todos eles agora têm a oportunidade de fazer uma pré-temporada. O Domingues, que jogando a função dele, joga bem. O Coutinho, que jogando de meia, mais próximo da área, você já viu que pode render. Então eu acho assim, no meio de campo, a gente não... Tem uma Estrela que tá voltando, não sei se o Paia deve paiar. Mas no meio de campo eu já não vejo o meio de campo do Vasco com essa urgência para contratação. Urgência para mim é zagueiro, a gente precisa urgentemente contratar 2 zagueiros para chegar e brigar para ser titular. Ah, mas o João Vitor foi que se lasque quanto que custou. Ele que se vire para poder estar em campo, para poder conquistar, tá caindo aqui essa porra, conquistar uma vaga por meritocracia, não pelo valor que pagaram nele. Então a gente precisa de no mínimo 2 zagueiros para ser titular, ainda acho que é mais, acho que é 3, e precisa de investir em atacantes de velocidade. Sei que vai voltar o Adson, sei que vai voltar o David, né? O Ryan deve ser negociado também, um jogador que não vive uma boa fase no Vasco, mas a gente precisa de centroavante para o Verratti não ficar na sombra como ele está ficando aí, né? Para ter alguém ali para incomodar, para brigar por titularidade. O Pita seria um jogador interessante, mas desse valor aí é difícil, né? E jogadores de lado de campo aí que consigam ajudar o Vasco nos contra-ataques, né? Ajudar o Vasco ofensivamente, porque não dá. O Emerson Rodrigues lá, o jogador trazido na janela do Pedrinho, diz que tá chateado aí, não tá muito feliz não, porque nem relacionado para os jogos ele tá sendo relacionado. Com o Paiva, ele era titular. E agora com o Felipe, nem indo para os jogos ele está indo. Então isso teria incomodado o jogador Emerson lá, que eu chamo de Emerson Riasco. Tá guardadas as proporções, o Riasco ainda resolvia nos clássicos, né? Então é isso. Cara, amanhã, Campeonato Brasileiro, às 16 horas, os 10 jogos, os 20 times estarão em campo. Nessa última rodada do Campeonato Brasileiro. Vou estar tomando uma cervejinha, comendo um churrasco, para ficar torcendo ali para o Fluminense cair ou o Atlético Paranaense. Vai estar brigando Fluminense, Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro. Olha, eu vejo gente falando assim, o Vasco, se vence o Atlético Goianiense, estaria brigando por vaga na Sul-Americana. Esse é o copo meio cheio. O copo meio vazio, se o Vasco perde para o Atlético Mineiro ou perde para o Bahia, a gente estaria amanhã sofrendo, brigando para não cair para a segunda divisão na última rodada de novo. Então, aí a gente tem que ver se esse copo tá meio cheio, tá meio vazio, e não se acomodar porque ganhou do Atlético Mineiro, porque escapou antes de chegar na última rodada, porque chegou uma semifinal de Copa do Brasil. Tem que cobrar, cara. A gente precisa reforçar esse time para 2025, não passar raiva de novo, tá bom? Curte, se inscreve no canal, desejar para você um fim de semana abençoado. Para os atleticanos, para os tricolores, que hoje nem vão dormir. Amanhã eu vou estar com uma cervejinha, uma carninha assando, torcendo por muito, mas muito por vocês, tá bom? Fique com Deus e saudações vascaínas.